Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje, segunda-feira, 4 de março de 2019. Eu quero dar continuidade à nossa leitura no livro de Tito. Vamos começar? Shaul, que Shaul é o Paulo, o apóstolo Paulo, Então, Shaul, servo de Arro e apóstolo de Arusha, para promover a fé que é dos eleitos de Arro e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Iarro, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Iarro, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, ou seja, benevolência e paz da parte de Iarro Pai e de Arusha, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada piedade, ou em cada cidade, em cada cidade, constituíste presbíteros, como te prescrevi. Amados, esse constituir presbítero é assim. O apóstolo Shaul, ele escreveu essa carta a Tito. Então, o que acontece? Essa carta que ele escreveu a Tito, ele estava orientando a Tito como orientar a igreja, certo? Então, o que acontece? Tito estava em Antioquia da Síria, Então, ele escreveu essa carta, Tito se converteu, Aqui está dizendo aqui assim, a conversão de Tito foi resultado da pregação de Paulo em Antioquia da Síria, Então, Tito, ele se converteu através da pregação de Paulo, de Shaul, E aí ele passou a seguir o que o Espírito orientava a Shaul, Porque o Espírito que orienta cada um. A gente não fala assim, ninguém fala por si próprio as coisas de algo, É o Espírito que vai falando. Então, o que acontece? Ele escreveu essa carta a Tito, orientando a Tito a como falar com a igreja, ou seja, com as pessoas, Só que aqui, ele diz assim, bem como em cada cidade, constituíste presbítero conforme te prescrevi. Esse presbítero aqui, amados, não é assim, um cargo religioso, como existe hoje presbíteros, pastores, diáconos, apóstolos, bispos. Não é isso, As coisas de Arro não tem cargo religioso, não tem nada religioso, E Arro, ele está fora das religiões, não existe isso aqui. Então, o que acontece? Esse presbítero aqui, na verdade, quando a pessoa traduz, que essa palavra presbítero, ela veio do grego. E aí eles colocaram a palavra presbítero do grego justamente para a pessoa pensar que é um cargo. Só que político se traduz como ancião. Só que esse ancião, não é um ancião assim, uma pessoa velha, bem velhinha e que anda de bengala. Não, o ancião aqui são aqueles que têm mais experiência. Uma pessoa bem estudada, uma pessoa que já conhece mais o caminho, já tem experiência em andar com Arusha. Então, esse constituinte presbítero foi que Tito, ele ensinou através do Espírito, que ele aprendeu de Paulo, de Shaul, ele ensinou para outros, e assim ele constituiu presbítero, ou seja, anciãos, que também estavam andando no caminho de Arusha e tendo conhecimento, experiência em Arusha, E esses também estavam orientando as igrejas. O que são as igrejas? São as pessoas. Estavam orientando a pessoa daquele lugar. Só que ele estava orientando como? Falando de Arusha, ensinando o caminho, ensinando que o caminho ia Arusha, lendo os pergaminhos. Era isso que ele fazia. Então, por isso que aqui está dizendo que ele constituiu os presbíteros, mas não é assim de cargo religioso, é porque os evangélicos, quando lê a Bíblia, os católicos quase não lê a Bíblia, é muito difícil. Até lá na igreja católica,
Às vezes que eu fui umas 2 vezes na igreja católica, eu não via nem o padre pegar a Bíblia. Sinceramente, não via padre pegar a Bíblia. Né? Inclusive, até na Eucaristia lá, o padre lê uma folha, não lê a Bíblia. Então, e os evangélicos leem a Bíblia. Só que os evangélicos leem a Bíblia de uma forma religiosa. Não é de uma forma fora da religião para entender o espírito, entender o espiritual. Não. Quando a pessoa lê a Bíblia dentro da religião, nos padrões da religião, conforme a religião quer que a pessoa leia para pensar da forma da religião, não vai entender isso. Só que esse presbítero aqui, na verdade, são anciãos, ou seja, pessoas mais maduras na fé, no conhecimento em Arusha, que orienta a outra no caminho da verdade. Porque tinham muitos, né, como a gente já leu na carta de Timóteo, que muitos abandonaram a fé, né? Por quê? Porque não estavam maduros. Porque aquele que anda em Arusha, que está maduro em Arusha, que anda no caminho que é Arusha, esses não vão abandonar a fé. Né? Não vão para outros lugares. Vão seguir sempre o pastor que é Arusha. Então vamos lá. Vou ler de novo o verso 5, tá? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituís presbíteros conforme te prescrevi. Então, ou seja, o apóstolo Shaul deixou o Tito em Creta, para que ele pudesse orientar as pessoas e ver que eram os mais maduros que estavam firmes em Arusha, maduros na fé, para que eles também pudessem orientar outros, né, que estavam ouvindo a verdade e que estavam começando a andar no caminho da verdade, né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de água, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, amados, esse bispo aqui também da mesma forma, não é um cargo religioso. Aqui é um orientador, uma pessoa que orienta o outro na verdade, certo? E que a gente tem que estar muito bem manejado na palavra, né? E a palavra é Yahusha. Então, quando nós estamos na palavra que é Yahusha, nós conseguimos contradizer, na verdade, aqueles que deturpam, né? Você vê que tem muitos hoje que deturpam a palavra, né? A gente fala as coisas na internet, a gente lê a escritura de uma forma espiritual e vem pessoas maliciosas, tá? Que conhecem a Bíblia, mas para enganar as pessoas no engano da religião, para a pessoa continuar no engano da religião, e começa a deturpar aquilo para poder ir para o lado da religião. Então, Yahusha, ele nos dá espíritos de covardia, ou de ousadia, de covardia não, né, gente? De ousadia, ele nos dá o espírito de ousadia, tá? Para que nós possamos combater o bom combate. Como é que é isso? A gente falar na escritura, tá? De forma como ela é, porque a escritura não é religiosa, a escritura é um livro espiritual e um livro histórico, que conta a história do povo hebreu, de todo o povo hebreu, né, amados? Porque não é só o povo hebreu, os de Jacó, as 12 tribos de Israel que são hebreus. Não, cada um de nós faz parte do povo hebreu. Aqui nas Américas, nós fazemos parte do povo hebreu israelita. Em outras partes do mundo, tem os hebreus da parte dos ismaelitas. Então não é só
Hebreu não é só as 12 tribos de Israel, ou os judeus, como eles falam, que só Judá faz parte de todas as tribos de Israel. Mentira, mentira. Então nós temos que conhecer a palavra que é Yahushua, porque ele sim, ele nos dá esse espírito de ousadia para que nós possamos combater a mentira, e ele não nos dá espírito de covardia, mas de moderação, de poder e de amor. Esse é o espírito de ousadia. Ele contém a moderação, né, que nós possamos falar de uma maneira, assim, de um tom de voz moderado, de um jeito moderado, que não venha ofender ninguém, mas que nós possamos falar a verdade no amor. E é por isso que ele também nos dá o amor, né, nesse espírito de ousadia, e não um espírito de covardia, porque o espírito de covardia, as pessoas têm medo e não falam a verdade, mesmo sabendo não falam, né? Então vamos lá. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores. Aqui está pauradores, acho que é palavradores, sei lá. Só que está pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja isso, amados, aqui é o verso 10. Especialmente da circuncisão, né? Que estão enganando por quê? Porque eles estão levando para o físico, para a religião, para a lei. Porque a lei é que pede a circuncisão. Ele circuncisar no físico. Então, especialmente esses que estão levando as pessoas para o engano da religião. Que enganam, levando para a religião, e sendo que a circuncisão hoje não é mais no físico, mas é no entendimento, né? Então aqui, ó, verso 10 de novo, ó. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos. Eu estou lendo como está aqui, tá, amados? Pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras. Aqui, amados, vamos parar aqui. Você vê o que está acontecendo hoje, né? Nos templos, nesses templos feitos por mãos humanas, ao qual o Altíssimo não habita, como está escrito em Atos 7, 48, Atos 17, 25. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Então aqui, ó, essas pessoas, elas tendem para levar as pessoas para o lado físico, para a religião, para o templo de pedra. É tudo no físico, tá? Para circuncidar, né? Levando assim, ensinamentos judaicos e outros ensinamentos. É o que está acontecendo hoje, né? Os pastores, os líderes religiosos, né? Pastores, padres, todos esses líderes religiosos tendem para o físico, né? Não leva os pastores para o verdadeiro Pai, para Yahweh, leva para Teron, porque o único que leva ao Pai é Yahushua. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então só Yahushua leva ao Pai. Mas para que nós possamos ir a Yahushua, nós temos que nos descontaminar da religião, sair do engano da religião e ir para Yahushua no entendimento. Tá? No pensamento, orando a Ele no entendimento, e assim a gente encontra Ele. A gente encontra a porta. E quando a gente encontra a porta, que Ele é a porta, como diz em João 10, a gente entra pela porta, sai, tá? E encontra alimento, tá? Mas para a gente entrar pela porta, a gente entra pela porta e sai. Mas sai da onde? A gente sai do engano da religião. E assim nós encontramos alimento, não é pastagem, é alimento. Tá?
Então aqui, ó, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Você vê, a gente fala a verdade aqui na internet, e esses líderes religiosos, eles vêm combater, tentando nos calar. E nos tempos mesmo, a gente ouviu o pastor, e a gente não tinha como questionar, como chegar e perguntar, e sabe, chegar e falar, não, mas aqui está escrito isso. Não, porque você não pode julgar, não julgue o seu irmão. Ah, não toqueis no ungido do Senhor. Então, a gente não pode, o ungido do Senhor é quem? É o pastor, né? Mas segundo a religião, o ungido do Senhor é o pastor. Só que, segundo a Escritura, o ungido do Senhor é o povo de Israel. O povo é o ungido do Senhor, né? Então, vocês veem que eles fazem isso por topo e ganância, tá? Porque eles querem e eles sabem que dízimo é errado, que o último dízimo foi Yahushua, que ele foi dizimado por nós, sacrificado no madeiro. Dízimo é morte, tá? E a última oferta foi Yahushua, mas por topo e ganância de cobrar, de querer ganhar dinheiro, de querer fazer comércio de nós, como tá o Pedro fala, nas cartas de Pedro, ele fala, e farão comércio de vós, né? E lucrarão com o sacrifício de Yahushua. É isso que eles fazem. Não tem temor, não tem amor. Eles estão no falso amor. O amor deles é o dinheiro, né? O amor dele é o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o amor desses líderes é o dinheiro, porque eles sabem da verdade, muitos sabem. Tem uns que são enganados, e que são enganados porque aprendem o engano com o líder religioso e acreditam no líder religioso. Então eles vão, ensinam errado, enganado, estando enganados. Mas a maioria que sabe, que fizeram teologia, eles sabem que dízimo não existe mais, que dízimo, o último dízimo foi Yahushua, que hoje dízimo dinheiro não existe, que a última oferta foi Yahushua. E eles, por torpe e ganância, como está aqui escrito, como o apóstolo Shaul falou para Tito, por torpe e ganância, eles continuam no erro, no engano, e enganando a muitos, levando para o abismo, como o próprio Yahushua disse, né? Guias cegos. Vocês são guias cegos, guiando os cegos todos para o mesmo abismo. Então, por quê? Por ganância. Porque não querem largar a boa vida, né? E por isso eles estão ganhando dinheiro às custas do sacrifício do nosso Salvador. E mais, negando assim o sacrifício. Porque a partir do momento que a pessoa faz um sacrifício, como é universal, outras igrejas aí que falam assim, vamos fazer o sacrifício, você tem que sacrificar, você tem que dar o seu tudo. Mas isso aí, dar o seu tudo que eles falam, é no modo material. Dá sua casa, dá seu carro, dá tudo que você tem, dá o seu Isaac. O seu Isaac para eles é carro, casa, entendeu? Jet ski, sei lá o que, é tudo material, né? E quando a pessoa faz isso, amados, é como se a pessoa estivesse dizendo que o sacrifício do nosso Salvador não foi suficiente. E a Escritura diz que o sacrifício dele foi perfeito. Foi perfeito. Não há necessidade de mais sacrifícios. O sacrifício de Yahushua foi perfeito, né? Verso 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Yahweh, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Vocês veem, é isso que acontece, né? Eles falam tanto de amor. Porque Deus amou. Porque nós temos que amar ao próximo. Mas na hora de praticar, não pratica.
porque não conhece o amor. Aí a pessoa sai da igreja, porque conhece o verdadeiro amor, que é Yahweh, e aí os líderes religiosos e os que estão lá seguindo a eles, vai e fala, a pessoa tem endemoniada, sabe? Mas não pratica o amor, não quer saber como está a pessoa, não quer saber, por que você saiu da igreja? Eu saí da igreja porque eu conheci a Ruxa, porque ele é o único pastor, ele é o verdadeiro pastor. Tá, mas não, o que eles fazem? Induz as pessoas a não falar mais com o próximo, com a pessoa que saiu da igreja, desculpa, amados, para não se contaminar. Não é para não se contaminar, amados, é porque se a pessoa for atrás e a gente falar, a pessoa vai entender. Então eles não querem perder a boca livre deles, sabe? A moleza de ganhar dinheiro às custas de Yahushua e às custas daqueles que estão pensando que estão agradando a Yahushua, né? E muitos que estão ali, né, são desobedientes. Por quê? Porque, na verdade, muitos vão a esses lugares, principalmente no Universal, não para buscar ao Salvador, mas eles vão para buscar bens materiais. É ganância. A ganância fala mais alto, sabe? Então, é assim, uma coisa assim absurda, porque realmente muitos vão ali, tem muitos que estão no engano, que estão pensando que estão buscando a Yahweh, e não estão. Mas tem muitos que vão lá para barganhar, para querer bens materiais, sendo que a Escritura é bem clara. A Escritura diz, não junteis tesouros na terra, onde a traça corrói, né? Onde ferrugem corrói, onde a traça destrói, né? Não junteis, porque isso é coisa que é destruída, isso aí é destruível, né? Não tem como a pessoa guardar e depois, quando morrer, a pessoa levar para si as coisas materiais. Mas junteis tesouros nos céus, onde a traça não corrói, né? Onde ferrugem não destrói, sabe? É isso que a Escritura diz. Então, aqui, no tocante a Yahweh, professa conhecê-lo. No entanto, o negam como? Por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você vê, as pessoas falam, eu amo a Deus, né? Eu amo Jesus. Mas quando a pessoa sai da igreja e acontece alguma coisa com a pessoa fica doente, que eles vão falar o seguinte, olha, você está acontecendo isso porque Deus pesou a mão, porque você saiu da igreja. Isso, amados, não é o amor. Por quê? Porque professa conhecer a Deus, que é Yahweh. Yahweh é amor, mas o negam por suas obras. Por quê? Porque eles, na verdade, os religiosos não conhecem Yahweh. Os religiosos conhecem Terron, que é o falso amor. E é por isso que na hora de praticar esse amor, eles não praticam. Eles praticam a vingança. Não vê aí o caso de Silas Malafaia? Eu até falei, escrevi para ele um comentário nesse vídeo dele que ele colocou dia 11 de fevereiro. Horas depois que Boechat morreu, ele publicou o vídeo Autoridade Espiritual. Um vídeo que ele tinha feito, acho que uns 15 anos atrás, que ele pregou essa pregação, que eu assisti essa pregação, eu estava preso no sistema. Eu achei uma benção essa pregação, no toquejo no ungido do Senhor. E ele foi e publicou de novo. E eu perguntei para ele no comentário, falei, qual o motivo de você repostar este vídeo? É para você dizer que o seu Deus, que é Jabulon, que é Gadu, o universo do universo, o Gadu, que é o arquiteto do universo, matou o Boechat? Sabe? E ele colocou isso, tipo assim, ele deve ter se regozijado com a morte de Boechat, porque o Deus dele vingou. Por que ele não conhece Yah? Ele serve a Terron, a Satanás, não é a Yah. Até porque ele é maçom, ele nega, ele diz que não é, mas eu vi uma entrevista dele e eu observo muito os gestos da mão.
Ele negando com a boca que ele não era maçom, mas com as mãos ele dizendo que estava junto com a maçonaria, que não abandonava. Porque eu conheço gestos, eu pesquiso sobre isso, sabe? Então são coisas assim que, como pode uma pessoa dessa dizer que conhece a Deus? Conhece sim, conhece o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. Esse Deus terror que ele conhece, porque Yahweh, só quem conhece Yahweh é quem está em Yahushua, é quem sai do engano da religião e vai para Yahushua. Esse conhece Yahweh, porque Yahushua que leva ao Pai. Fora disso, amados, ninguém mais conhece Yahweh, ninguém, porque só Yahushua leva ao Pai. Então vamos lá, capítulo 2, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Yahweh não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Yahweh, nosso Salvador. Porquanto a benevolência de Yahweh se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do esplendor do nosso grande Yahweh, Salvador Yahushua, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Esse zeloso de boas obras, amados, é a gente andar no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, nós praticamos o fruto do Espírito. E através da gente praticar o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é paz, amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Então, quando nós praticamos esse fruto, porque o Espírito que habita em nós é que pratica esse fruto em nós, não é nós, a nossa natureza, ela é uma natureza má. Ela é uma natureza, a natureza humana, ela é uma natureza terrônica. É por isso que quando nós vamos a Yahushua, e Ele nos leva ao Pai, e o Pai habita em nós através do seu Espírito, que o Espírito habita em nós, esse Espírito, ele mortifica a nossa carne, a nossa natureza humana, carnal, e nós somos vivificados do Espírito. Então, a partir do momento que nós somos vivificados no Espírito, né, nós praticamos o fruto do Espírito. Tá? E através disso nós somos zelosos para boas obras, porque através desse fruto do Espírito, que o Espírito ele pratica em nós, porque nós não podemos fazer nada sem Yahushua, e Yahushua mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer.
Então, através do Espírito, tá? Porque Yahushua, amados, ele morreu no madeiro, e quando ele morreu, ele ressuscitou e ele foi ao Pai, veio o Consolador, que é o Espírito. E o Espírito, ele passou a habitar em todo aquele que crê que é o templo. Mas quem crê que é o templo? Tem muitas pessoas evangélicas que falam, não, eu sei que eu sou o templo do Espírito, tá? Eu sei disso, mas eu tenho que ir num templo de pedra para louvar a Deus, sabe? Para ouvir o que o pastor vai falar, porque eu tenho que ouvir a voz de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa diz que crê que é o templo, mas vai a um templo físico, é porque, na verdade, a pessoa não crê que é o templo, ela é incrédula. Ela não crê de fato que ela é o templo. Porque aquele que crê, ele deixa de ir ao templo e passa a ser o templo. E quando ele passa a ser o templo, o Espírito habita no templo que somos nós. E nisso, o nosso ser carnal, ele é mortificado. Tá? E o Espírito é vivificado. Então o Espírito é que exerce essas obras através de nós. Não somos nós que exercemos o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Não. É o Espírito que habita em nós, é que exerce esse fruto em nós. E aí nisso, nós somos zelosos pela boa obra, por quê? Porque quando nós exercemos, através do Espírito, esse fruto do Espírito, nós praticamos boas obras, nós somos zelosos da boa obra. Não tem como uma pessoa estar andando no Espírito e o Espírito está praticando o fruto na pessoa, a pessoa tem esses frutos automaticamente quando ela vai conhecendo o Iarro, que é o amor, e que ela vai andando no caminho de Yahushua, que ela está no Espírito, andando no Espírito. A Escritura diz assim, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então, quando você anda no Espírito, você não satisfaz a carne, porque você está no Espírito. Então, automaticamente a pessoa passa a fazer as boas obras do Espírito. Não tem como a pessoa fazer uma má obra estando no Espírito. Também não tem como a pessoa fazer uma boa obra não estando no Espírito. Tá? Não estou falando assim a obra, não estou falando da obra de tipo, fazer o bem ao próximo, ser caridoso, isso aí é a nossa obra. A nossa obra qualquer um pode fazer. Mas isso não quer dizer que a pessoa que faz a boa obra de ajudar o próximo tem amor. Porque muitos ajudam, mas não sabem amar. Muitos ajudam, mas porque para querer se mostrar, para querer mostrar para as pessoas, olha, eu sou caridoso, eu ajudo o próximo. Entende? Então, muitos fazem, mas não tem amor. Né? Como diz o apóstolo Shaul em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tivesse amor, se eu não tiver amor, nada disso adiantaria. Ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu morresse por amor, se eu não tiver amor, ou seja, o amor primeiro tem que ser por nós temos que nos amar. Primeiro, a Escritura diz assim, né? E Yahushua ele fala, um novo mandamento vos dou, amarás a Yahu de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas para nós amarmos ao próximo, nós temos que amar a nós. Então, a partir do momento que a pessoa pratica boa obra, mas não se ama, na verdade, as pessoas estão no falso amor, porque não conhecem o amor. Porque quando a gente conhece Iarro, que é o amor, a gente vai aprender a nos amar. Porque Ele quer que nós nos amemos. E a partir daí, da gente se amar, é que a gente vai passar a amar ao próximo, como a nós mesmos. Porque nós não temos que amar ao próximo só. A Escritura não diz, você tem que amar ao próximo. Não. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então é isso, esse zeloso de boas obras, as boas obras no Espírito, porque Iarro, ele é que nos conduz a fazer boas obras no Espírito,
tá? Da gente mostrar, através do nosso testemunho, a Yahweh a outras pessoas. Agora, o amor ao próximo, nós temos que praticar independentemente, porque tem muitos que são católicos, tem muitos que são espíritas, tem muitos que são satanistas e que praticam o amor ao próximo, são caridosos. Mas nem por isso pode ser que eles amem assim, como pode ser que não amam. Então é um amor que não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro mesmo é Yahweh. Ele é amor. E quando nós andamos nele, nós praticamos o verdadeiro amor, porque o Espírito que habita em nós é que faz a gente praticar o verdadeiro amor. Entende? Então vamos lá, capítulo 3, né? Lembra-te de que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Yahweh, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua benevolência, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Yahweh. Veja bem, amados, é isso que eu estou falando, né? Por obras de justiça praticada por nós, porque nossas obras não são nada. Por quê? Porque nós temos essa natureza terrônica, natureza má. A natureza humana é uma natureza má, porque nós temos esse corpo corruptível, esse corpo mortal, que é um corpo terrônico. Tá? Então é isso que eu estava tentando explicar para vocês, que as nossas obras não são assim, tipo, obras do Espírito, obras assim, da gente estar no Espírito. É lógico que quando nós andamos no Espírito, nós praticamos as boas obras em todos os sentidos. Mas tem muitos que praticam as obras e que não estão no Espírito, que não conhecem Yahweh, e são pessoas caridosas, né? Mas não porque praticam por amor. Às vezes pode até ser, a gente não sabe. Às vezes pode ser por amor, mas às vezes a pessoa pode amar a pessoa, ou muitos praticam a caridade por causa da religião, porque a religião pede a caridade. Mas quando nós andamos no Espírito, nós praticamos toda boa obra, tanto no Espírito, tá? Tanto com o Espírito, que ele pratica a obra do Espírito em nós, porque através do Espírito é que nós andamos nele. E outras pessoas são ganhas pelo Espírito, porque o Espírito convence outra pessoa. A pessoa começa a olhar e fala assim, pô, peraí, fulano era uma pessoa arrogante, era uma pessoa, ela xingava, era isso, era aquilo, hoje olha só o jeito dela, olha o testemunho dela. Pô, peraí, aí a pessoa começa a observar e ver a diferença. E nisso o Espírito ganha, porque o Espírito vai convencendo da mesma forma que nós andamos no Espírito, ele que nos capacita a andar nele. Da mesma forma, outra pessoa que vê, ela é ganha pelo Espírito, porque é o Espírito que convence. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito que convence, não é a gente que fala. Né? Eu vejo muito evangélico que fala assim, eu ganhei fulano para Jesus. Ninguém ganha ninguém para Yahweh, amados. É o próprio Espírito que faz a obra. O Espírito faz a obra em nós, e nós praticamos a obra do Espírito. E esse mesmo Espírito convence o outro de que da verdade, que leva o outro à verdade, é o próprio Espírito. Quando a pessoa vê, começa a reconhecer, né? Tá no engano. Aí, Yahweh já ouve, né, as pessoas da internet. Aí fala assim, poxa, Yahweh é o caminho. Então, mas como é que é isso? Então a pessoa vai pro caminho
É porque é o próprio Espírito que já está orientando a pessoa nisso. É o Espírito, não é a gente que faz, não é a gente que fala, simplesmente por falar. Mas é o Espírito que nos usa a falar e as pessoas ouvem o Espírito e vai para Yahushua e Yahushua leva ao Pai. É assim que acontece. Então, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua benevolência, segundo a sua compaixão. Aqui está misericórdia, não estou lendo compaixão, tá? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Yahweh. Ou seja, o Espírito, ele quando habita em nós, quando nós cremos que nós somos o templo, e o Espírito habita em nós, ele nos lava, é um lavar regenerador, ou seja, esse é o batismo. Esse é o verdadeiro batismo no entendimento. Que o batismo significa lavar, tomar banho, lavar. Então, ele nos lava, né? Então, aqui, ó, mediante o lavar regenerador e renovador, ele nos lava de uma maneira que nos regenera, regenerador e renovador, ele renova o nosso entendimento. Tudo aquilo que a gente pensava antes, tudo aquilo que a gente entendia que era certo, né? De estar na lei, de estar numa religião, ele renova no entendimento do Espírito. É isso que acontece, tá? Então aqui verso 12, verso 6 do capítulo 3, né? Deixa eu ler de novo aqui o verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua compaixão, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito de Yahweh, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Yahushua, nosso Salvador, a fim de que, justificados por benevolência, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Yahweh sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Olha isso. A lei não tem utilidade e são fúteis. Porque ele falou, evite discussões desnecessárias. Não tem por que ficar discutindo sobre a lei com alguém. É no entendimento, no Espírito, acabou. A lei, ela não tem utilidade e é fútil. Fúteis. São fúteis. Todos os itens da lei são fúteis, não tem mais utilidade. Porque Yahushua, ele, o madeiro, ele acabou com a lei, acabou, não existe mais. Não existe mais agora, é no Espírito, é no entendimento. Evita um homem faccioso, depois de admoestá-los primeiramente primeira e segunda vez. Ou seja, admoestou a primeira e segunda vez, evita, não fala mais. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesmo está condenada. Por que a pessoa vive pecando, amados? Porque toda pessoa que não anda no entendimento, no Espírito, ela peca, porque ela está na carne, na lei, no físico. E é por isso que a Escritura diz, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Aquele que não anda no Espírito, que anda na carne, ele satisfaz a concupiscência da carne. E aí eles praticam as obras da carne. Né? Todas aquelas obras, né? Ódio, discussão, palavrões, aquelas coisas todas da carne, a pessoa pratica por quê? Porque está na carne, não está no Espírito, está no físico. Está no físico, está na lei, está na escravidão, está na carne, enquanto que no Espírito nós somos livres para andar em Yahweh, para andar no Espírito de Yahweh e ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito, ele nos guia toda a verdade. Verso 12,
Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdo. Saúda quantos nos amam na fé. A benevolência seja com todos vós. Então é isso, amados, né? Nós praticamos as boas obras, né, no Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, no entendimento do Pai, esse Espírito é amor. E nós conhecemos o amor, e através desse amor, Ele nos ensina a quem nós somos, a nos amar. E a partir do momento que a gente aprende a se amar, nós amamos ao próximo como a nós mesmos. E aí sim, as nossas obras vão estar valendo, porque nós estamos andando no Espírito, né? Porque tem muitos que praticam a caridade, mas não estão no Espírito. Então eles podem até mesmo se amar como não, né? Eu conheço uma menina, ela é espírita e ela é uma pessoa muito caridosa, ela gosta de ajudar as pessoas. Mas essa menina, ela tem, na verdade, ela não é uma menina, é uma mulher, né? Ela tem 47 anos, mas ela vive dizendo que tem 45 anos. É uma pessoa que não se ama, que não se aceita. Porque a pessoa que se ama, ela fala a verdade. Para que mentir a idade? Então você vê que a bondade que ela pratica é pela religião, porque ela é espírita. Então, como ela é espírita, o espiritismo ele induz a pessoa a praticar a boa obra, a praticar a caridade. Eles falam muito em caridade, mas também vive no engano, porque todas as religiões são enganosas. Mas é uma pessoa que pratica a caridade, eu acredito que seja até devido à religião, mas a pessoa não conhece o amor. Porque se conhecesse, não é mentir. Para que mentir na idade? A pessoa tem 47 anos e fala que tem 45. Para que mentir? Sabe? Então, a gente vê que muitas pessoas que fazem a caridade, elas fazem não porque ama realmente, mas faz porque é uma imposição da religião. E sendo que Iago, ele não cobra nada da gente, não tem nenhuma posição de cobrança, de sabe, coisa assim, de você ser obrigada a fazer alguma coisa, de ser uma obrigação. Não. Quando nós andamos no Espírito, e como é que a gente anda no Espírito? Indo para Yahushua, que é o caminho. Yahushua, que é o caminho, nos leva ao Pai, que Ele é Espírito. Então, Ele passa a habitar naquele que crê por tempo. Então, nisso, a gente começa a praticar as obras com amor. Por quê? Porque Ele nos ensinou a nos amar. Então, tudo que a gente fizer, nós vamos fazer verdadeiramente, no amor sincero, no amor verdadeiro, não fingido. Porque o amor que está nessas religiões é um amor fingido. Muitos falam, eu ajudei, eu ajudo, eu sou caridoso. Mas por quê? Porque a religião impõe, então é um falso amor. É um falso amor. O amor verdadeiro é Yahweh. E a gente só aprende a amar verdadeiramente quando a gente está no Espírito. Fora isso, não tem como. Não tem como, amados. Então, para que nós possamos amar ao próximo, nós precisamos amar a nós mesmos. Porque amarás ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Tá? Então, que vocês tenham uma segunda-feira, né, abençoada, na presença de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. E sejam livres do engano da religião. E andem nesse amor. E se amem. Se amem para que vocês possam amar ao próximo. Então sejam livres em nome de Yahushua. Até a próxima.